tá apostando. O repórter Thiago Salazar informou ontem que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo está em andamento lá dentro do Corinthians e hoje o Salazar traz a defesa do dirigente e a posição da Gaviões da Fiel. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, logo depois da notícia de ontem, da confirmação da reunião que vai votar o impeachment do Augusto Melo na próxima quinta-feira, aqui atrás de mim, no Parque São Jorge, a partir das 19 horas, o presidente se manifestou em nota oficial, ele publicou um texto nas redes sociais dele. A gente separou 2 trechinhos aqui, claro, que o Augusto Melo demonstrou muita indignação. Em dado momento da nota, ele diz o seguinte, abre aspas, não admitirei que cassem o meu mandato sem que tenha sido garantido o meu direito de defesa. Mais à frente ele diz o seguinte, ressalto aqui que a condenação sem provas é considerada golpe e todos aqueles que pensam em tomar o poder sem o voto direto dos associados serão cúmplices disso. Bom, tá aí a nota oficial do Augusto Melo, que só se manifestou desta maneira. Logo em seguida, algumas horas depois, a Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, maior torcida organizada do Brasil, resolveu também se manifestar em nota e por vídeo. A gente vai separar aqui um trechinho do Alexandre Pereira, famoso Ale, presidente da Gaviões, falando sobre essa reunião e a posição da torcida. Matematicamente, a gente não estamos fora ainda do risco do rebaixamento, né? Por mais que o time melhorou demais, né? A gente teve uma sequência muito grande de vitórias, coisas que a gente não tinha há muito tempo, graças a toda essa corrente da fiel torcida, graças aos jogadores também, enfim, graças a todos os corintianos, né? E agora a gente se depara com esse pedido de impeachment nessa reta final de campeonato, que ao nosso ver, esse momento turbulento interno do clube pode às vezes prejudicar os jogadores, pode prejudicar entre as 4 linhas. Isso é muito grave, mano, entendeu? E outro ponto importante também, e a conclusão do inquérito policial? Não está sob investigação? Então por que se antecipar sem ter uma conclusão do inquérito policial? Como a gente já frisou alguns meses atrás, né? A gente não estamos por A nem B, não estamos por Augusto Melo nem por ninguém, nós estamos pelo Corinthians. Se for comprovado que algum dirigente ou o próprio Augusto Melo fez alguma coisa de errado que prejudica a nossa história e o Corinthians, a gente vai ser o primeiro a pedir o impeachment dele, pedir a cabeça dele. Bom, tá aí, esse é o recado da Gaviões. A Gaviões e as outras torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram dessa maneira, de ser contra o impeachment neste momento, mas deixando claro que se aparecer alguma prova ali, cabal, eles vão se posicionar, então, a favor do impeachment. Há uma promessa de que novas denúncias devem acontecer ainda essa semana. Mesmo assim, por enquanto, a promessa das organizadas é vir aqui para a porta do Parque São Jorge na quinta-feira. O Corinthians já está em contato com a polícia, inclusive para de repente trazer a tropa de choque para cá, solicitar a presença da tropa de choque. O clima promete ferver na quinta-feira aqui, Michele, nessa votação que pode afastar imediatamente o Augusto Melo ou não. Nossa Senhora! Quem diria que isso ia acontecer? Bom, Salazar, daqui a pouco Alex Miller e Marcelo Bazerjo vão comentar e você fica aí, por gentileza, que eu tenho várias dúvidas para tirar com você. Votado o impeachment na semana que vem, quinta-feira, pelo Conselho do Corinthians. Ô, Michele, não que eu seja favorável a que as coisas que são feitas de forma ilícita, que firam a instituição, que prejudiquem o Corinthians, passe batido. Eu acho que se há realmente provas concretas e se há motivo para que haja um processo como esse, as coisas têm que vir a cabo e acontecer. O que eu acho apenas é que se isso tem que acontecer, eles poderiam esperar mais um mês, por exemplo, mais 20 dias, porque esse é o momento em que não daria para ter um foco diferente do que essa reação maravilhosa que o Corinthians está tendo dentro do Campeonato Brasileiro. E isso pode conturbar, atrapalhar o ambiente. De repente, agora, na reta final, o presidente sai, ninguém mais vai saber o que vai acontecer, vai virar uma bagunça, um pandemônio lá dentro. Acho que isso é descabido para essa hora que o Corinthians busca uma vaga para Libertadores no ano que vem. Se tem que fazer, se é uma politicagem gigantesca lá dentro, segura mais 15 dias, 20 dias, um mês, não vai matar ninguém, tirar o presidente agora ou no mês que vem, se ele tiver que ser tirado. Então, acho que o momento foi completamente infeliz e parece que muitas pessoas pensam muito mais nos seus interesses do que no próprio bem do Corinthians. Não, a oposição ela até usa como desculpa o fato de a gente esperou o Corinthians se distanciar da zona de rebaixamento para promover esse processo todo.
Mas além de o Corinthians ter se salvado do rebaixamento, ou praticamente se salvado, o Corinthians tem chances reais de se classificar para a Libertadores. E aí a impressão que passa é que a oposição quer, de alguma forma, deixar o ambiente um tanto quanto turbulento para que o Corinthians, quem sabe, não se classifique a Libertadores, para não fortalecer ainda mais a gestão do Augusto Melo, porque o Augusto Melo, a gente sabe, vinha sendo bastante pressionado até a chegada do Memphis Depay e dessa guinada do Corinthians. Hoje a gente não fala mais do Augusto Melo, a gente não tem mais tantas manchetes de bastidor do Corinthians quanto a gente tinha pré-Memphis Depay. Então, é um ambiente político muito caótico, ao meu ver, não tem santo na história, mas é preciso esperar que a polícia conclua as investigações e que, de fato, sejam apresentadas provas para poder pautar essa destituição do Augusto Melo. Enquanto isso, eu acho completamente descabido a saída do presidente justamente na reta final e decisiva da temporada. Deixa eu perguntar uma coisa para o Salazar. Salazar, são 3 perguntas que eu tenho. A primeira, eles não iam fazer esse processo de impeachment quando já tivesse decidido alguma coisa a polícia, o Ministério Público? O Ministério Público acabou definindo alguma coisa ou não? Porque não ouvi falar nada. Então, eles vão votar mesmo sem ter uma definição da polícia, é isso? É isso, Michele. Eles vão votar antes da definição da polícia porque não há um prazo. A gente não sabe quando que a polícia vai concluir esse inquérito. O que eu posso falar para vocês é que o inquérito avançou bastante nos últimos tempos. Alguns personagens desse inquérito, inclusive, foram ouvidos nessa semana. Pessoas da Vaidbet foram ouvidas nessa semana. E a informação de bastidor é de que está muito perto da conclusão. Existe, inclusive, a possibilidade de Augusto Melo e alguns dirigentes aqui do Corinthians serem indiciados pela polícia nesse intervalo entre a votação no Conselho Deliberativo e uma eventual votação na Assembleia dos Sócios, que deve acontecer só no ano que vem, caso o Augusto Melo perca a votação aqui no Conselho. Tem muita gente que acredita que neste intervalo vai acontecer uma ação da polícia, mas o Conselho Deliberativo ele fez a sua investigação, ele entrevistou pessoas envolvidas no caso da Vaidbet, há relatórios, há também depoimentos. O Conselho entende que tem substâncias suficientes para avaliar se tem coisa certa, coisa errada e votar se isso deve ou não culminar com o impeachment do Augusto Melo. O Conselho pode optar, decidir, não precisa ter uma votação de impeachment e aí não vai para a Assembleia dos Sócios, né? Salazar, uma outra pergunta. Como que fica o Memphis Depay caso o Augusto Melo seja afastado por um período da presidência da equipe ou venha até a sofrer um impeachment? Michele, não muda absolutamente nada. Os jogadores, normalmente, não se metem nesse tipo de história, né? Isso é coisa política, do clube, dos dirigentes. Os jogadores até evitam esse tipo de contato. O que a gente sabe é o quê? Que o Memphis Depay soube do que estava acontecendo, perguntou para algumas pessoas no CT o que está acontecendo. Poxa, não sabia, não imaginava. Para ele, uma grande surpresa. Claro, ele não estava aqui acompanhando todo o clima de bastidor do Corinthians nesse ano. Mas não muda absolutamente nada. O Memphis Depay tem contrato com o Corinthians até a metade do ano de 2026 e tem que cumprir esse contrato. Se quiser sair antes, ele tem que pagar uma multa muito alta e até onde a gente sabe, o jogador não pensa nisso, independentemente do impeachment ou não. É um assunto que fica alheio aos jogadores que estão lá só para jogar bola, Mi. Uma pergunta e resposta rapidinha, Salazar. O diretor tá bravo aqui. E o Fabinho Soldado? Porque esses cargos, assim, que são mais ligados ao presidente, será que ele continuaria, então? A tendência é que sim, é que o Fabinho Soldado continue, Michele. O estatuto prevê que toda a diretoria seja demissionária num caso de impeachment. Quem assumiria no lugar do Augusto Melo nesse momento, de maneira provisória? O vice, Osmar Stabile. E aí caberia ao Osmar definir
quem fica e quem sai. Ele poderia falar, bom, esse aqui fica, esse aqui sai, Fabinho fica, o diretor X sai. A tendência, pelas informações de bastidores, é que os diretores estatutários devem sair caso o impeachment aconteça aqui no Conselho. Agora, os profissionais de mercado, como é o Fabinho Soldado, que não é de cargo estatutário, esses devem continuar. Então, apesar desse risco, se o Augusto Melo acabar realmente sendo afastado, o Fabinho Soldado, a tendência é que continue no comando do futebol do Corinthians, Mi. Beleza, tá certo. Vamos aguardar.